base da insistência, o Fluminense fez valer a força da torcida, venceu o Argentinos Juniors dentro do Maracanã por 2-0 e, com o empate da semana passada, se classificou para as quartas de final da Libertadores. Samuel Xavier e John Kennedy marcaram, já nos últimos minutos, os gols do confronto. A classificação pode colocar a equipe de Fernando Diniz no caminho do rival Flamengo, que encara o Olímpia na quinta-feira, 10, por outra vaga na próxima fase. Antes do novo mata-mata, o Fluminense volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário, já neste domingo, 13, é o Grêmio. Como foi o jogo? O 1 grau tempo teve um Fluminense acuado diante da marcação dos visitantes, que não deram liberdade para a construção brasileira a partir da defesa. Os poucos lances de perigo saíram em erros por parte dos dois clubes, e o placar permaneceu no 0. Na metade final, a tensão e a catimba tomaram conta do Maracanã até os 40 minutos, quando Samuel Xavier brilhou e desafogou a torcida com um golaço do John Kennedy. Nos acréscimos, decretou a vitória em contra-ataque. Gols e destaques: improviso no gol. O Argentinos Juniors, que já não tinha o suspenso Arias como goleiro titular, perdeu o reserva imediato Lanzilota minutos antes do apito inicial por dores. Sem opções, Milito precisou acionar o jovem Acosta, de 21 anos, para assumir a posição às pressas pela primeira vez na equipe. Escapando da pressão, ou não. Com a bola rolando, o Fluminense tentou se impor e até ameaçou a área rival com Cano, mas passou por muita dificuldade diante de uma marcação adiantada da veloz equipe de Milito. Antes dos 10 minutos, por exemplo, André se enrolou na defesa e acabou desarmado por Vilauba. A bola sobrou para Gondou que, abafado por Fábio e outros defensores, não conseguiu finalizar. Atrapalhada a Argentina culmina em erro de Cano. O jogo caminhava a passos lentos até os 28 minutos, quando a defesa dos visitantes cometeu uma lambança na intermediária e praticamente cedeu a bola para Cano. Com o goleiro fora da área, o atacante não viu a passagem de Arias pela direita e acertou a barriga do adversário. Nos lances seguintes, os mandantes esboçaram uma blitz com Quino e Ganso, mas foram neutralizados. Susto antes do intervalo. O Argentinos Juniors quase abriu o placar no último lance da etapa inicial, quando Gondou aproveitou bobeada de Quino e, com liberdade da ponta para o meio, arriscou de fora da área e errou, por pouco, o alvo defendido por Fábio. Assim que Alexis Herrera apitou o fim do 1 grau tempo, algumas vaias foram ouvidas nas arquibancadas do Maracanã. Catimba entra em campo. O retorno dos vestiários deixou o clima quente na disputa entre brasileiros e argentinos. Primeiro, Gondou deu 2 trecos seguidos em Nino e tomou o amarelo. Depois, Ganso se irritou com Vilauba e, fora da bola, deu um chega pra lá no rival. Desta vez, ninguém acabou advertido. Insatisfeito, Diniz mexe. O técnico do Fluminense não gostou da pouca agressividade de seu time e, depois de tirar Felipe Melo para colocar Martinelli, acionou Danielzinho e John Kennedy. O meia e o atacante substituíram os apagados Lima e Quino. Enquanto isso, Milito abriu mão de Gondou e chamou Thiago Nunes. André atinge-nos e fica no limite. O volante, que virou zagueiro após a saída de Felipe Melo, levantou demais o pé e acertou a cabeça de Nunes, que ficou sangrando. Apesar da revolta do elenco do Argentinos Juniors,